Olá pessoal, tudo bem? Estamos trazendo uma videoaula sobre a estatística do inventário florestal, usando o software livre LibreOffice. Nesta nossa aula de hoje, nós vamos usar o LibreOffice na sua versão 6.0.3.2 para o Windows de 64 bits. Vamos ver nesta aula a parte relacionada à estatística descritiva, observando as medidas de tendência central, as medidas de dispersão e o intervalo de confiança. Então, vamos lá. Muito bem, vamos começar pelo começo, clicando no ícone do LibreOffice 6.0. Ao abrir, vamos escolher Planilha Calc. Abriu a planilha em branco. Vamos então abrir o nosso arquivo, que estará disponível para vocês no link abaixo, que tem esse nome SU Resume. É um arquivo que já está no formato ODS. Muito bem, então estão aí os dados das nossas parcelas referentes a um inventário florestal em área nativa. Esse inventário foi realizado numa área pequena com o objetivo de supressão de vegetação. Os dados vêm no formato de tabela, onde cada linha corresponde a um registro ou valor. Cada coluna corresponde aos atributos de cada linha, aonde na primeira linha nós temos o título da coluna. Vamos então selecionar os nossos dados, nosso objetivo é a função da análise descritiva. Então nós vamos em dados, lá embaixo estatística, vamos escolher estatística descritiva, onde ele pede o intervalo dos dados. Nós vamos clicar nesse botãozinho, selecionar aqui os dados que nós vamos analisar. Ok. E agora vamos selecionar onde o nosso resultado deve sair. Vamos escolher essa célula, F4. Os nossos dados serão agrupados por colunas. Ok. Então, podemos ver agora a primeira etapa da nossa aula de hoje. Agora vamos analisar as medidas de tendência central. A primeira medida de tendência central que nós vamos analisar é a média. A média é calculada pela fórmula que a gente vê aqui, que representa o somatório da variável de interesse, que no nosso caso é o VHA, os metros cúbicos por hectare, o nosso volume por hectare em metros cúbicos, dividido pela frequência, representado aqui por esse N minúsculo. A moda, que representa o valor de maior frequência, e a mediana, que representa o ponto médio da variável de interesse.
No nosso caso, a moda apresentou um erro porque não existe nenhum valor que tenha uma frequência mais do que uma vez, e a mediana apresentou o ponto médio, né, do nosso intervalo, representou o valor de 13,25, onde podemos observar que a média foi 13,992, ou seja, deslocada um pouco mais para a direita, um valor superior à mediana. Se os nossos dados tivessem uma distribuição normal, esses três valores, a média, a moda e a mediana, teriam que apresentar o mesmo valor. Agora vamos analisar as medidas de dispersão. O primeiro valor que nós vamos analisar relacionado à medida de dispersão é a variância, representada por esta fórmula, onde observamos que a variância representa o somatório de I igual a 1 até N de todos os valores das nossas variáveis de interesse, menos a média, que no nosso caso foi 13,9. Então, 15,79 menos 13,99 e assim por diante. Esses valores são elevados ao quadrado porque haverão valores positivos e valores negativos em relação à média. Então, seria difícil nós fazermos uma análise dessa forma. Então, esses resultados dessa distância do valor em relação à média são elevados ao quadrado e dividido por n-1, porque a nossa população é finita. Esse n minúsculo, que representa a frequência nessas duas fórmulas, se refere a esse valor que no resultado da análise descritiva do LibreOffice ele chama de contagem. Bom, na sequência nós vamos ver então o desvio padrão, que no nosso caso foi 8,21, e ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância S2, representado pela letra S. E agora nós podemos ter uma noção dessa desvio padrão, quer dizer, quanto que os valores em média desviam da média, que no nosso caso foi 13,992, e o desvio padrão 8,21. Veja que é quase 50% aí do valor da média, né? Um desvio padrão muito alto em relação à média. O outro valor que nós vamos analisar das medidas de dispersão é o erro padrão da média. É um valor importante, ele será utilizado para nós calcularmos o nosso intervalo de confiança. Ele é representado pelo símbolo S de Y e ele é igual ao desvio padrão dividido pela raiz quadrada da frequência, ou no nosso caso, a contagem, e o valor da nossa amostra foi 2,12. Vamos então para a nossa terceira e última etapa da nossa aula de hoje, o intervalo de confiança. Para analisarmos o nosso intervalo de confiança, precisaremos de alguns dados e algumas fórmulas. Utilizaremos estas fórmulas, que vamos explicar uma a uma, e precisamos também dos parâmetros que nós estabelecemos para o nível de acurácia da nossa amostragem. Nós precisamos estabelecer o erro relativo máximo, que nós vamos aceitar para a acurácia da nossa amostragem. Nesse caso foi 10%. E a probabilidade, que no nosso caso foi 0,9. Opa, tem um errinho aqui. Probabilidade.
Então significa que a nossa média precisa ter 10% de variação para uma probabilidade de 90%. Ela pode variar até 10% dentro de um intervalo de probabilidade de 90%. Bom, para nós seguirmos a nossa análise da acurácia, nós vamos precisar do valor do T de student. Esse é o valor que nós vamos precisar. Está errado aqui. Students. Muito bem. Esse valor é um valor tabelado, ele depende da probabilidade da nossa amostra e depende também do grau de liberdade. Para isso, nós vamos usar uma função, apertando aqui nesse botãozinho, assistente de função. A função que nós vamos usar é a inv.t. Vamos aqui, duplo clique, e ele quer perguntar o número. Esse caso desse número é o valor da probabilidade para calcular a distribuição t inversa, que no nosso caso é 0,9. E ele agora, nesse outro grau de liberdade, o grau de liberdade o que é? É a nossa frequência, é o nosso n, é a nossa contagem, menos 1. Ok? Então está aqui agora calculado o nosso valor t, que é o que vai dar a margem de segurança da nossa amostragem. Bom, em seguida, nós vamos calcular o coeficiente de variação, porque nós vamos precisar, essa fórmula aqui, o n minúsculo, ele vai calcular o número de amostras necessárias para a gente obter esse erro máximo relativo desejado, não é isso? Então, o nosso erro nós ainda não calculamos, mas o erro máximo que eu quero é 10. E nós tivemos 15, nós fizemos 15 unidades de amostra, 15 parcelas na nossa população, que nós já vamos falar qual foi a área. Então, para eu saber quantas amostras eu preciso para uma população que tem um coeficiente de variação conhecido e um erro relativo máximo desejado em função de uma quantidade de amostras cabíveis, então eu vou saber quantas amostras eu precisaria para ter esse erro numa população desse tamanho que tem essa variabilidade, esse coeficiente de variação. Então vamos calcular agora o coeficiente de variação, coeficiente de variação, que está aqui a fórmula, que nada mais é do que a razão entre o desvio padrão e a média, vezes 100. Então nós vamos aqui agora buscar o desvio padrão, aqui, dividir pela média e multiplicar por 100. Então, nosso coeficiente de variação foi 58%. Como nós já tínhamos dito anteriormente, uma variação muito alta, onde nós já tínhamos observado isso através do alto valor do desvio padrão relacionado com a média, não é isso? Então, ele foi essa relação entre o desvio padrão e a média, que dá o nosso coeficiente de variação, que foi 58,68. Então, eu já tenho a minha probabilidade, eu já tenho o meu valor de t. Então, para eu saber se esse número de amostras foi suficiente para eu obter o meu erro de 10%, eu já tenho o meu valor de t, eu já tenho meu coeficiente de variação, eu já tenho o meu erro máximo, está faltando agora o número de parcelas cabíveis. Então, esse n maiúsculo, para eu calcular o n maiúsculo, eu vou precisar da área da população,
que no nosso caso foi 13,6651 hectares, e preciso da área da unidade de amostra. Eu gosto de separar a unidade de amostra, escrever dessa forma, eu posso chamar de parcela também, porque a amostra é o conjunto das unidades de amostra, ou parcelas, né? Então, às vezes a gente escuta chamar a minha amostra como se fosse a unidade, não é. A amostra é o conjunto das unidades de amostra ou de parcelas. Então, cada parcela, cada valor desse aqui, né, que está aqui na nossa tabela, ele foi coletado numa área de 400 metros quadrados. Muito bem. Então, agora eu posso calcular quantas amostras cabem aqui. Como a minha área está em hectares, eu vou multiplicar por 10.000 para trazer para metro quadrado, ficar na mesma unidade. Vou dividir por 400. Então, na minha área cabem aproximadamente 342 unidades de amostra. Então, agora eu posso calcular quantas amostras. Eu vou subir um pouco aqui para ficar melhor. O meu N pequeno, eu vou fazer aqui igual. Então, o numerador eu vou colocar um par de parênteses. Vou recuar aqui, colocar meu cursor aqui dentro. Então, agora eu vou procurar o meu valor T2, o meu T de student, elevado ao quadrado, multiplicado pelo coeficiente de variação elevado ao quadrado. Eu já tenho agora o meu numerador. Então, vamos botar o sinal, a fração, o sinal de divisão. Vou colocar o meu erro máximo desejado elevado ao quadrado. Ele vai somar com mais um par de parênteses com o T2 elevado ao quadrado, multiplicado pelo coeficiente de variação elevado ao quadrado, dividido pelo número de amostras cabíveis. Eu vou colocar mais um parênteses, um par de parênteses aqui nesse termo, e vou colocar um par de parênteses no denominador completo. Então, assim, no numerador nós tivemos um par de parênteses, e no denominador nós temos 1, 2, 3 pares de parênteses. Muito bem, está aqui o resultado. Então, para essa minha população que apresentou um desvio padrão de 8,21, um coeficiente de variação de 58,68%, para eu obter um erro relativo máximo de 10%, teoricamente, eu precisaria de 53 parcelas numa área de 3 hectares. Obviamente que esse é um número muito alto de parcelas para uma área tão pequena. Em aulas posteriores nós vamos ensinar como corrigir esse problema, quais são as alternativas que nós temos para lidar com uma situação como essa, mas vamos concluir aqui agora a nossa etapa da análise do intervalo de confiança dessa nossa amostra. Bom, então, o próximo passo agora, estão aqui as duas fórmulas, aqui a fórmula do meu intervalo de confiança e aqui a fórmula do cálculo para a estimativa da área total, né? Então, nós vamos aqui agora calcular agora o erro absoluto da minha amostra, que é calculado por esta fórmula aqui. Então, o que ela está dizendo para a gente? Para nós pegarmos o erro padrão e multiplicarmos por T. Então, esse valor, mais ou menos a média, será o intervalo
vamos escrever aqui, ele será o intervalo de confiança da amostra. Muito bem. E qual é então agora a estimativa da população? Então, a forma nos mostra que eu vou multiplicar o número, né, de unidade de amostras cabíveis multiplicado pela média. Então, eu teria nessa minha área de 13,67 hectares, um volume de 4.780,05 metros cúbicos, com um intervalo de confiança da população de o meu volume total estimado vezes o meu erro relativo. Ah, faltou colocar aqui o erro relativo. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Faltou aqui. Erro relativo. O erro relativo, não o máximo. O meu real, né? Meu erro relativo. Meu erro relativo vai ser o erro absoluto dividido pela média vezes 100. Então, o meu erro foi 20%. Eu queria 10%. Só que o coeficiente de variação da minha população foi muito alto. 58,68. Então eu precisaria colocar 53 parcelas para obter, e mesmo assim nem sempre isso é garantido, porque pode ocorrer de nós aumentarmos o número de parcelas, e se a nossa população é muito heterogênea, como ela está mostrando, que tem uma variabilidade muito grande, não necessariamente eu vou alcançar essa acurácia desejada. Mas, nesse caso, considerando esse 20%, então significa que eu tenho 20% de probabilidade de que a minha média esteja entre 4.780 vezes o meu erro relativo dividido por 100, significa que eu tenho 20% de probabilidade, aliás, eu tenho 90% de probabilidade de que meu volume da minha população esteja entre 4.780 mais ou menos 974. Então ele pode ser 4.780 menos 974, e ele pode ser 4.780 mais 974. Então significa que eu tenho 90% de probabilidade de que o meu volume esteja entre 3.805 e 5.754, sendo que na minha premissa original deveria ser 10%. Então esse não é um valor aceitável, mas a forma de fazer o cálculo e a análise descritiva da amostragem sobre essa população que tinha uma área de 13,67 hectares, de uma população altamente antropizada, esse foi o resultado da nossa estatística descritiva. Existem, como eu disse, formas de nós lidarmos com população que tem esse nível de variabilidade, mas isso será assunto para uma próxima aula. Até lá, muito obrigado, e não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o seu like se você gostou, o seu unlike se você não gostou, e deixe seu comentário para que a gente possa nos aproximarmos mais do que você gostaria de obter.
Muito obrigado, até a próxima.